Olá! Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre a ideia enganosa da rescisão indireta do contrato de trabalho. Você sabe o que significa? Saiba quando ingressar com a rescisão indireta do contrato de trabalho aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o Dr. Aclibes Burgarelli, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e consultor jurídico do Sintoresp. Olá, doutor. Prazer em revê-lo aqui no Fórum Legal. Boa tarde, André. É uma grande satisfação retornar ao convívio de vocês. Hoje com um tema bastante polêmico, mas a nossa intenção é colocar a questão para que cada um conclua a sua maneira. Doutor, para a gente entender um pouco o que significa essa ideia enganosa, o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? Perfeitamente. A nossa consolidação, ela foi editada num período de guerra, período da Segunda Grande Guerra, antes da Constituição de 46, e nesse período o regime de produção era um regime de emergência em face da Segunda Guerra. E, evidentemente, houve necessidade de muito sacrifício por parte dos trabalhadores. Tanto que se reclamava a edição de uma consolidação, ou seja, a reunião de várias leis num único corpo, para que se tentasse angularizar a questão. E com relação a certos abusos que nasceram por causa da época, criou-se a ideia de punição do patrão que viesse, de alguma maneira, aproveitar aquela situação de necessidade de produção, extrapolando a figura do trabalhador. Então, editou-se o artigo 483, com 7 incisos, mas 6 são muito vagos. Exigir trabalho superior às forças, tratar o trabalhador sem cidadania, Por exemplo, tópicos. atraso de salário, no pagamento do salário, entra nesse Então, rol? apenas um item que diz violação do contrato de trabalho. Então, nós temos 7. Na verdade, um apenas que se refere ao contrato de trabalho. Certo? Bom, mas o que era o contrato de trabalho em 1943, 45? Né? O contrato de trabalho, na época, vigorava o Código Civil de 16, quando a teoria dos contratos ela era subjetivista, ou seja, o contrato é bom se interessa às partes e não à sociedade. O professor Cesarino Júnior, na faculdade, desenvolveu uma ideia em cima do direito social do trabalho. Então ele passou a considerar o contrato de trabalho como uma entidade social, uma entidade que fugia àqueles padrões da teoria geral do Código Civil, naquela época, e começou a discorrer sobre a hipossuficiência do trabalhador. Ou seja, numa relação de trabalho, o contrato de trabalho ele é desequilibrado. Ele sempre tem de um lado uma força e de um lado uma ausência de força. Ou seja, o trabalhador se submete a certas condições para sobreviver. É o hipossuficiente. Pois bem, e daí, então, entenderam que poderia haver um abuso descrito nos atos do 483, e se houvesse abuso, o patrão haveria de ser punido. Punido como? O contrato seria rescindido e o trabalhador receberia todos os seus direitos. Quais direitos? Os direitos da época. E na época, os direitos eram diferentes dos direitos de hoje. Na época,
nós não tínhamos certas convenções coletivas de trabalho, nós não tínhamos 3 avisos prévios, nós não tínhamos aquelas férias como nós temos hoje. Foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo. Nós não tínhamos, eram restritos. Mas nós tínhamos ainda a estabilidade. Ora, e era possível que o empregador, para tentar demover o empregado de chegar a ser estável, e aí então ele não poderia ser mais despedido, a não ser por meio de um inquérito judicial. Então ele tentava impedir essa estabilidade, deslocando o trabalhador de um ponto para outro, retirando o serviço, deixando o trabalhador numa mesa sem fazer nada. É uma forma de agredir o trabalhador. Uma forma de torná-lo insatisfeito. Sim. E levá-lo a pedir uma demissão, que aí podia. Certo. Aí podia, demissão, tudo bem e tal. Certo? Então, para se punir esse empregador, criou-se a necessidade de um inquérito para o estável, mas se criou também a possibilidade de uma rescisão indireta se ele, ainda não estável, estivesse sendo objeto de discriminação na relação de trabalho. Era essa a situação. Pois bem, hoje nós não temos mais essa situação, mas o artigo 483 está em vigor. Né? Bom, mas será que o artigo 483 hoje tem a mesma abrangência protetiva que tinha na sua origem? Ora, é evidente que não. Porque se o artigo 483 tivesse uma abrangência protetiva, nós não teríamos trabalho escravo. Hoje, 2013, pasmem, há trabalho escravo. Recentemente, em Brasília, a juíza da 20ª Vara do Trabalho deferiu uma liminar para suspender providências do Ministério do Trabalho quanto ao resgate, quanto ao transporte de escravos na indústria canavieira, para impedir que a cana colhida à mão apodrecesse. Certo? Manteve o trabalho escravo. Ora, onde está o artigo 483? Se a própria Justiça do Trabalho defere liminar para a manutenção do trabalho escravo. Então, isso é uma propaganda enganosa que está se fazendo. Hoje, esse artigo não tem vigência. Isso fora dos grandes centros. Nos grandes centros, nós temos indústrias, principalmente na alimentação, né? Indústrias que dominam o mercado internacional, os fast food, alguns dominam o mercado internacional, e nós vimos que chegou-se a levar uma denúncia na OIT do trabalho escravo que essas lojas de refeições rápidas impunham aos empregados que sequer tinham ânimo de irem à Justiça do Trabalho, porque a pretensão deles já morria num sindicato que era patrocinado pelo próprio empregador. Então, isso nos grandes centros. Então, onde está o artigo 483? Nós nunca vimos falar em punição desses empregadores por abuso do contrato de trabalho. Pelo contrário, o Ministério Público chegou a homologar acordos para que eles trabalhassem tranquilamente nessa modalidade. Agora, felizmente, parece que mudou a coisa. Agora, se eu sou uma trabalhadora, estou lá no ambiente de trabalho e sofro esses constrangimentos, o que eu devo fazer? Então, o artigo 483 ficou reservado a pequenas coisas. A pequenas coisas. Mas a Justiça do Trabalho, ela não é orientada pacificamente numa jurisprudência uniforme. Então, percebe-se o seguinte: um trabalhador, ele é frequentemente assediado com ameaça de ser despedido se ele tomar alguma providência. Bom, vamos analisar o caso. Ele precisa do emprego. Uns
necessitam, outros não necessitam. Mas e aqueles que necessitam? Bom, aquele que necessita suporta até o momento que não dá mais. Mas nesse momento que ele explode, ele pode ser punido, falta grave. Só que aí, na hora que isso acontece, ele fala assim, o que eu faço? Vou pedir demissão? Eu vou perder meus direitos. Perfeitamente. E aí, doutor? Perfeitamente. E eu preciso do emprego, certo? Mas eu vou entrar com ação de rescisão indireta. E vai para a justiça, o juiz decide, não, trata-se de dano moral. Está em alta agora. Aí começa aquela discussão. Então, a verdade é o seguinte, a ideia é boa da rescisão indireta, a ideia é ótima, mas a prática econômica, a fonte de riqueza de hoje, ela não é mais a mesma de quando a consolidação foi editada e essas palavras não sofreram nenhuma alteração. Ficou tudo por conta da jurisprudência, da hermenêutica. Cada juiz entende do modo como ele achar melhor o abuso do patrão. Então, é uma dano moral, certa. uns acabam sentenciando por 5 mil, outros por 10 mil, quer dizer, não existe. Ele tem uma rescisão, recebe o aviso prévio, férias, saldo de salário, fundo de garantia com 40%, mas e se o empregado recebe aí R$1.000 por mês? Isso para o empregador não significa nada. Para o empregador não significa nada. E não vai resolver a vida do trabalhador. E ele atemoriza outros empregados, porque ele vai dizer, eu pago na justiça e aqui dentro tem que ser como eu quero. Certo? Então, há necessidade de se repensar o artigo 483. Não que ele não seja um avanço, foi, mas estagnou. E a economia desenvolveu, as fontes de produção desenvolveram. Hoje nós temos modalidades novas. Hoje nós temos trabalhadores de telemarketing que ficam sentados numa cadeira 10 horas por dia. Certo? É preciso, então, analisar. Exatamente. Doutora, obrigada pela presença aqui no programa. Muito obrigado, estou à disposição sempre que houver interesse. Obrigada. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever este programa? Acesse o nosso site sintoresp.com.br ou youtube.com/sintoresp no canal Fórum Legal. Dúvidas e sugestões, mande um e-mail para a gente, programaforumlegal@sintoresp.org.br. Curta nossa página no Facebook, andrea.forumlegal, e no Twitter, @forumlegal. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até a próxima.